Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos criar fórmulas para a planilha Jogos. Continuando a nossa tabela, na última aula fizemos aqui fórmulas e nomes para essa planilha de configurações. Vamos agora para a planilha Jogos. Aqui em Jogos nós temos as informações dos jogos. Tem rodada, tem a fase. Nesse caso aqui, tem campeonatos que tem primeira e segunda fase. No Brasileirão é uma fase só, coloquei como fase principal. Tem o turno, primeiro e segundo turno, data, hora, o estádio, o time mandante e o time visitante. Aqui são informações digitadas, tá? Não tem nenhuma fórmula aqui. É as informações dos jogos que vão aparecer depois lá na tabela em formatos diferentes. Mas aqui é simplesmente inserir os dados. Aqui nós temos as informações do mandante, então tem o cartão amarelo, cartão vermelho, pontos perdidos e os gols do mandante. Com umas imagens aqui para indicar, o cartão amarelo, vermelho, os pontos perdidos e os gols. Aqui onde está em branco, cartão amarelo e vermelho, pontos perdidos é onde você insere, se for necessário. Se quiser acompanhar cartões aí dos times e também se chegar no critério de desempate de cartões é preciso inserir aqui. Pontos perdidos, se o time perdeu pontos, só os gols é que a gente não insere aqui. Esses gols vão ser lá na frente, aqui vai ser fórmulas para a gente buscar essas informações em outra planilha. E a mesma coisa aqui para o visitante. Pontos perdidos, cartão amarelo, cartão vermelho. Mas aqui para a direita nós temos algumas colunas, elas ficaram fora aqui da visualização porque depois a gente vai ocultar. Não tem necessidade de aparecer porque são fórmulas, elas vão nos auxiliar lá na frente também para os outros cálculos. Então, vamos começar aqui com essas informações. O que são essas informações? Vamos fazer aqui parecido com o que tem lá no site do Globo Esporte, que mostra as informações do jogo. Então, tem o dia da semana, a data, o estádio e a hora. A gente tem essas informações aqui. Tem a data e a hora e o estádio. Não tem o dia da semana. A gente consegue converter essa data aqui no dia de semana com uma fórmula. Então, é isso que a gente vai fazer, juntar essas informações, colocar aqui nessa célula. Como eu já havia explicado anteriormente sobre a tabela, quando a gente usa uma tabela, ela associa aqui o nome da coluna aqui, para esse rótulo que está aqui em cima. Então, essa coluna é RD, essa coluna é fase, e assim para as outras colunas. Então, eu vou fazer um primeiro exemplo aqui com a coluna data. Você vai ver que vai aparecer o nome data aqui. Vou clicar aqui nessa coluna de informações, pressionar o sinal de igual, e clicar aqui, a data. Aí ficou @data. Data é o nome da coluna. Vamos fazer por parte. A gente vai combinar aqui algumas coisas. Então, eu vou só deixar assim e pressionar a tecla Enter. Então, o que eu quero aqui? No primeiro elemento dessa fórmula aqui, a gente vai ter separações de dia de semana, data, hora e estádio. Eu quero que apareça o dia da semana. Para isso, eu uso aqui a função texto. Depois do sinal de igual, eu coloco texto, abro parênteses. O valor é a data, ponto e vírgula, eu coloco o formato. Para dia é a letra D, para mês é a letra M, para ano é a letra A. Se eu colocar 4 vezes, é o dia da semana completo. Por exemplo, segunda-feira, terça-feira. Se eu colocar 3, é abreviado. Isso mostra o início ali do nome. Então, fechar o parênteses aqui, Enter. Olha lá, ficou abreviado. Vou colocar 4 aqui, ele aparece completo. Vamos deixar com 3 mesmo. Aí é o seguinte, dia da semana. Depois do dia da semana, eu quero que apareça realmente a data. Então, eu vou concatenar com a data, usando o E comercial. Esse E comercial é para concatenar as informações. E eu vou querer um espaço entre essas informações, para não ficar tudo junto, né? Para a gente conseguir ler direitinho ali. Então, eu vou colocar aqui entre aspas um espaço, abro e fecho aspas e E novamente. E vamos novamente na data. Só que a gente está concatenando informações. Se eu deixar assim, olha como é que vai aparecer. Aparece a data como ela é realmente lida pelo Excel. Esse 45031 é essa data aqui. Só que eu quero que apareça nesse formato. Então, para mudar o formato, você viu que eu usei aqui função texto. Então, eu vou usar de novo. Texto, abro parênteses, ponto e vírgula, formato. Aí a gente pode colocar um formato aqui, como eu falei, existem vários. Aqui é para data completa, vou colocar o DD para dia, barra MM para mês, barra A
4 vezes para o ano. Fecho aspas, fecho parênteses. Enter. Agora a gente tem a data. O próximo item é o estádio. Então, novamente, o E comercial, abre aspas, espaço, fecha aspas, E comercial novamente, para a gente concatenar. O estádio está aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou deixar ele do jeito que está, sem alteração, porque já é um texto. Depois a gente vai converter isso em letra maiúscula. Mas por enquanto é só isso, Enter. Já está aqui, ó. Dia da semana, data, estádio. Falta a hora. Mesmo esquema, E comercial, abre aspas, espaço, fecha aspas, E, hora. E aí, novamente, a gente precisa formatar essa hora, porque senão ela vai aparecer como um número, que é como o Excel enxerga aqui. Então, novamente, função texto. Então, para essa hora aqui, eu vou usar o formato HH, que é de hora, 2 pontos, MM de minutos. Fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Então, já temos aqui a informação completa. Dia da semana, data, estádio e hora. Para finalizar, eu quero que fique maiúsculo. Então, eu posso colocar no início aqui, ó, que aí ele vai pegar tudo isso aqui e transformar em letra maiúscula. Então, antes dessa primeira função texto, eu uso a função maiúscula. Aqui, ó. Então, maiúscula de toda essa informação aqui, no final fecha parênteses. E aí ficou maiúsculo. Aqui, ó. Agora não apareceu o ícone aqui, né, para eu replicar. Não tem problema, eu vou clicar 2 vezes para fazer para a tabela inteira. E lembrando que se o seu apareceu aqui, ele replicou, beleza. Ó, aí ele já fez aqui para a tabela inteira. Isso aqui a gente vai usar depois lá na tabela para exibir as informações. E a segunda parte dos cálculos aqui são os pontos. Aqui é importante porque lá na frente para calcular vai depender dessas colunas aqui. Porque aqui eu preciso saber, de acordo com o placar, se o mandante tem 3 pontos, se ele ganhou, se ele tem 0, se perdeu, ou se tem 1, se empatou. E aí, se o mandante ganhou, fica 3 aqui, 0 aqui. Se o mandante perdeu, 0 aqui, 3 aqui. Se empatou, 1 para cada um. Vamos fazer isso usando função C, que cria uma condição de acordo com o resultado que tiver aqui. Eu vou simular no final aqui só para validar a fórmula, mas por enquanto vai ficar tudo vazio porque a gente não tem o placar ainda. Aí vamos fazer assim, ó, igual. Primeiro eu vou querer testar se está vazio. Se estiver vazio, tem que continuar vazio, que o jogo não aconteceu ainda. Então não pode aparecer resultado. Porque se a gente for testar direto, vai ter um momento que eu vou testar se é igual, para dar um empate. Então se estiver vazio, ele vai considerar sendo igual. Então a gente precisa fazer esse filtro antes para saber se está vazio. Então função C, abre parênteses, e aqui vai entrar a função OU. Abre parênteses, e eu quero saber o seguinte, ou esse está vazio ou esse está vazio. Se um dos dois estiver vazio, não coloca a informação do ponto aqui, porque aí está faltando informação. Ou o jogo não aconteceu, ou você só preencheu o mandante ou só o visitante. Então não pode, tem que ser os dois. Então vou dizer assim, ó, ou esse daqui, você vai ver que vai aparecer lá o GM, ó, que é o nome da coluna, ou esse igual vazio, ponto e vírgula, ou esse igual vazio. Fecha parênteses. Que aí fechei a função ou, fiz o teste. Se um desses dois for vazio, ponto e vírgula, que é o valor verdadeiro aqui da função C, vai ficar vazio. 2 aspas. E se não for vazio? Aí ponto e vírgula, que vem para o valor falso aqui da função C. Nesse momento eu preciso continuar testando. Aqui eu testei se é vazio, beleza. Se não for, eu tenho que testar para saber o placar. Aí entra uma nova função C. Então, eu quero saber se esse valor aqui, do placar do mandante, é maior do que o do visitante. Se for verdadeiro, ponto e vírgula, ele ganhou 3 pontos, porque ele venceu a partida. Agora, se não for, ponto e vírgula, já posso colocar o que é? Não, porque eu tenho mais 2 resultados possíveis. Ou ele pode ter perdido, ou ele pode ter empatado. Aí, mais uma função C, porque eu preciso de outro teste aqui, ó. Aí eu vou testar o inverso, eu vou testar se esse placar aqui é menor do que esse daqui. Se ele foi menor, significa que o mandante perdeu, então ele não tem ponto nenhum, 0. O valor se falso, eu já testei se ele ganhou e já testei se ele perdeu, então só existe mais uma possibilidade, que é um empate. Agora eu não preciso testar, eu vou colocar direto 1, porque se ele não ganhou, se ele não perdeu, é porque empatou. E aí empatou, ganhou 1 ponto. No final, a gente fecha essas funções C. Ó, eu abri 1, 2, 3 funções. Tem que fechar 3 parênteses. 1, 2, 3.
Feito isso, Enter. Vai ficar vazio. Aqui eu já vou replicar para todas, porque eu não vou editar mais essa fórmula, já está completa. Aqui eu vou substituir. Ficou vazio porque está vazio aqui. Vamos fazer do visitante? Depois a gente simula aqui para validar a fórmula. Para o visitante é muito parecido. A única coisa que vai mudar aqui é a questão do sinal. Para a gente aproveitar a fórmula, não precisa fazer tudo de novo. Seleciona aqui na barra de fórmulas, Ctrl C, ESC. Vai aqui nos pontos do visitante, Ctrl V. Se o gosto do mandante for menor que o gosto do visitante, significa que o visitante ganhou. Então, ele tem 3 pontos. Aqui, se o gosto do mandante for maior do que o gosto do visitante, significa que o mandante ganhou, então o visitante tem 0 pontos. E um ponto aqui é o empate. Enter. Vamos replicar também. E aí, se clicar aqui, a única diferença são os sinais, porque o restante é igual. O mesmo critério lá de pontos, 3, 0, 1, mesmas colunas. Agora, para simular aqui, vamos colocar uma vitória para o Palmeiras. 2-0. Você viu que ele não exibe se não tiver os 2 resultados. Continua vazio, tem que preencher os 2. Só lembrando que não vai ser aqui que a gente vai preencher, que é só para validar a fórmula. Palmeiras ganhou, 3 pontos para o mandante, 0 para o visitante. Se o Cuiabá ganhou, 3 pontos para o visitante, 0 para o mandante. Se deu empate, 1 ponto para cada um. Então essa coluna é super importante depois para a gente fazer várias fórmulas lá. Dá uma olhadinha aí se ficou certo, valida aqui com os testes. Eu vou apagar porque a gente não vai inserir aqui. E a gente chegou no final dessa aula. A ideia era essa daqui, de fazer essas fórmulas aqui para essas colunas de informações de pontos da planilha jogos. Um salve aí para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.